Olá, torcedor, seja bem-vindo ao nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Vamos falar de futebol. Logo mais, às 8 horas da noite, tem aí a abertura da quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2023. Salgueiro e Sport. O Sport vem de vitória sobre a equipe do Petrolina, tem 4 pontos, está na quarta posição na tabela, com 4 pontos, enquanto a equipe do Salgueiro tem 4 pontos, mas se encontra na sexta colocação da tabela. Vamos falar muito desse jogo porque se o Sport vencer hoje a equipe do Salgueiro, o Sport vai dormir na liderança da competição, porque chegará a 7 pontos e tem que esperar os próximos jogos, que ainda tem, Retrô ainda vai jogar, então tem muita coisa para acontecer, mas pelo menos se o Sport vencer hoje a equipe do Salgueiro, vai dormir na cabeça, vai dormir na liderança da competição. Outra situação é o seguinte, né? O Salgueiro não jogou na última rodada, na terceira rodada. O Sport jogou e venceu o Petrolina, como já foi dito aqui no início desse vídeo. Salgueiro folgou, que a tabela está dando essa condição de sempre um time folgar no fim de semana, da rodada. Então o Salgueiro normalmente tem 2 jogos, vai para o seu terceiro na competição, o Sport vai também para o seu terceiro. Lembrar que o Sport não começou a competição estreando contra o Ibis na Ilha do Retiro por conta do gramado, então o Sport ainda tem um jogo para ser feito. O Salgueiro também tem um jogo para ser feito. Então, é muita coisa. É muita coisa. No momento, Sport buscando a sua segunda vitória. Eu acredito que o Enderson Moreira, o treinador do Sport, não vai fazer muitas mudanças. E, claro, a equipe do Salgueiro está ali tranquila, descansada, né, e está só esperando o Sport. O Sport que tem uma desvantagem, porque tem que viajar, tem todo o percurso, é mais cansativo, mas em compensação tem um time que está jogando bem. Tem um time que está jogando bem. E isso também é importante, que a gente precisa salientar aqui. O Sport está jogando bem, o Sport não está jogando mal. O Sport jogou mal no primeiro tempo contra o Maguari. O segundo tempo do Sport foi outro contra o Maguari. E se não fosse a quantidade de erros nas finalizações, talvez o Sport tivesse vencido os 2 jogos. E aí o Sport é uma situação que eu acredito que o Enderson Moreira está trabalhando, essa finalização, esse trabalho de finalização, porque o time do Sport tem perdido muitos gols. E isso é muito ruim, porque essa questão de perder tantos gols, isso mexe, né, em um resultado, em vários resultados. Então é importante que essas finalizações ela consiga furar a meta do goleiro adversário. Né? O Sport teve muito trabalho para conseguir fazer o primeiro gol contra o Petrolina, mesmo sendo o melhor na partida. Claro, o goleiro do Petrolina apareceu bastante, fez boas defesas, mas também o Sport pecou, abusou de perder gol. E isso, querendo ou não, isso mexe. E veio fazer o gol aos 49 minutos, numa cobrança de escanteio do Luciano Juba, que o Gabriel Santos coloca para dentro. E o segundo gol do Sport só vai sair aos 30 e alguma coisa com a troca de passe rápido, com a troca de passes rápido com o Paulinho e o Wagner Love. Mas esse Sport precisa melhorar nessa finalização. Vai ter Wagner Love hoje como titular? Acredito que não. Neste momento, Wagner Love continua ainda como reserva, ele está voltando, né? Está tendo aí toda aquela questão da forma física que tem que entrar ainda, mas neste momento ele não volta. Mas vai estar no banco de reserva e deve entrar no segundo tempo, como entrou diante da equipe do Petrolina, que para muita gente foi surpresa ele estar no banco de reserva. Muita gente falava que ele só ia começar a jogar lá para a terceira rodada, quarta rodada, né, para o Sport, que a competição já estava em andamento. Então, assim, não foi isso. Né? Assim que ele chegou, uma semana depois ele já estava no campo, já fez gol, né, já deu confiança, já deu entrevista, falando da confiança que está. Tudo isso influencia muito. Vinheta e vamos trazer a escalação. Vamos lá. Pois é, o único desfalque do Sport hoje é Jorginho, nesse meio de campo. Né? Ele ainda não estreou com a camisa do Sport, está em tratamento, teve um desconforto na panturrilha, e ainda não foi liberado, está em tratamento e deve ser liberado depois que ele melhorar, né? Claro, é a lógica, né? E acha que ele se recuperar desse desconforto, né, na panturrilha, ele deve aparecer pelo menos no banco de reservas do Sport do Recife.
Outro detalhe aqui, né? O Sport deve manter a mesma escalação. Eu acredito que ele não vai mexer. Muita gente perguntando se Igor Cariús, que faz o lado esquerdo também, né? Poderia entrar no lugar do Wanderson. Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que o time lá da frente tá bom demais. Wanderson, Gabriel Santos e o Edinho, neste momento. E aí pode ter sim uma mudança quando o Wagner Love ele voltar às condições físicas para poder aguentar os 90 minutos. Mas até aí, eu acredito que não tem que mexer, não. O time está jogando bem. E essa formação que terminou contra o Maguari e que começou contra o Petrolina, lá na frente, para mim é a formação ideal. Pelo menos eu vejo dessa forma. Ele colocando o Luciano Juba para atuar de lateral, na lateral esquerda, mas uma lateral esquerda que sobe, que dá profundidade e que também ajuda no meio de campo, né? E que ajuda na marcação. Isso é muito bom, porque fortalece o setor defensivo e criativo do time, colocando o meio de campo com Fabinho, Ronaldo Henrique e Matheus Vargas, né? E Luciano Juba, o outro, o Eduardo, Rafael Thierry, Sabino e Renan no gol. Eu acho que esse deve ser o time do Sport. Acho que não tem que estar mudando, não, torcedor. Acho que o time é esse aí mesmo, né? Acho que não tem que ter muitas mudanças. Até porque só vai ter mudanças a partir do momento que se tem a necessidade que há uma baixa de qualidade de cada jogador individual. Se o jogador não está rendendo aquilo esperado, você tira. Mas assim, o Sport hoje tem um banco que pode ser assim, um banco bom, né? Lá Bandeira mesmo ainda voltando aos poucos da forma física, né? Não jogou tão bem, né? Ele que estreou como titular, mas não foi bem. O próprio Kaique é uma situação que a gente precisa conversar mais. Kaique perde muitos gols, como todo mundo perde gols, mas ele consegue perder gols que eu fico pensando, cara, como é que ele consegue, né? E aí os pode ter esse reforço para o meio de campo também, né? Já que o Igor Cariús pode atuar nesse meio de campo, pode atuar no ataque, pode atuar na lateral esquerda, que é a sua posição. Né? O Luciano Juba também pode ser adiantado para atuar no lado esquerdo, no meio de campo. Então isso favorece o esporte. Uma vez que hoje também, se você olhar direitinho, o banco do esporte oferece alguns jogadores. Tem o Wagner Love, tem o Labandeira, o Kaique, com muitas interrogações. Thiago Lopes, o Thiago Lopes nem deveria estar no esporte. É um jogador que não rende no esporte, não consegue render. Não era nem para ser, nem era nem para ser relacionado, mas não sei como é que foi esse contrato dele lá. Mas o esporte tem um Jorginho que em breve vai estar voltando, e quando voltar, vai ter uma dor de cabeça para o Anderson Moreira, uma dor de cabeça boa, porque Jorginho é um meia de qualidade, é um cara que tem um passe refinado. Aí vem também a galera da base que está jogando bem na copinha, tudo isso influencia. O esporte está tendo aí o seu leque favorecido de atletas que podem ser utilizados com o decorrer das partidas e também do andamento do jogo. O esporte tem uma coisa que não tinha no passado, é um banco. Para você olhar para o banco de reserva e dizer, olha, fulano hoje não está rendendo, vamos colocar o Labandeira. Labandeira também não rendeu, então a gente vai colocar o Paulinho, vamos colocar o Wagner Lopes como titular, hoje ele não está rendendo, vamos colocar o Wanderson. Tudo isso o esporte hoje tem. Mas neste exato momento, o Anderson Moreira deve permanecer com o time que venceu a equipe do Petrolina. E aí eu vou trazer para você agora o Renan no gol, o Eduardo e o Luciano Juba, Rafael Thierry e Sabino, Ronaldo Henrique, Fabinho e Matheus Vargas. E no ataque, o Edinho, o Gabriel Santos e o Wanderson. Não bem nessa ordem, mas esses são os três lá da frente que eu vejo que acho que o Sport não precisa fazer nenhuma mudança. Olha, no caso do time do Salgueiro, o time do Salgueiro venceu o jogo, empatou o outro, né? Inclusive estava perdendo, conseguiu um empate, né? Um empate daqueles contra a equipe do Petrolina. Estava perdendo por 2-0 o Salgueiro. Estava perdendo por 2-0 e conseguiu o empate. Foi uma vitória, né? Porque conseguiu mesmo esse empate. É um time forte, um time que já se conhece, com César Tanaka no gol, Marcel na lateral direita, Gustavo e Luiz Eduardo e Denilton fazendo o quarteto ali defensivo, Anderson Recife, Herbert e Pedro Talisca, Palominha, Odilávia e Wellington. Esse é o time do Salgueiro, um time que já se conhece, né? Um time que duro, osso duro de roer quando joga no Cornélio de Barros. É um jogo difícil para o esporte, né? Mas
o Sport tentará vencer essa barreira que é o Salgueiro, que sempre dá dor de cabeça aos times. O árbitro da partida é o senhor José Washington da Silva. O José Washington, que é de Carpina, eu conheço ele, né? Já fiz vários jogos em campeonatos amadores que ele estava apitando. O assistente 1 é o Diego Cavalcante Pereira, assistente 2, Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior, e o quarto árbitro é o Bruno Thiago de Santana. Então esse é o time de árbitro que vai para essa partida, logo mais às 8 horas da noite, no Cornélio de Barros, Sport e Salgueiro, Salgueiro e Sport, abrindo a quarta rodada do Campeonato Pernambucano. E só para eu passar aqui rápido, né, que essa rodada que começa hoje, deixa eu trazer aqui rapidinho, começa hoje, ela termina na quinta-feira, né? Porque amanhã, quarta-feira, tem Petrolina e Ibis, às 18 horas. Náutico e Belo Jardim joga às 19 horas. Santa Cruz e Porto, no caso, Porto e Santa Cruz, joga às 21 horas. Na quinta-feira, completando a rodada, tem Caruaru City e Retrô às 4 horas e Central e Afogados às 20 horas. Então, essa rodada, essa quarta rodada do Campeonato Pernambucano se encerra na quinta-feira. Quarta-feira tem 3 jogos, na quinta-feira tem 2 jogos. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê sua opinião sobre o nosso conteúdo. O que é que você acha sobre o esporte? Qual é a sua opinião? O esporte deve escalar o mesmo time? Deve ter mudança, sim ou não? Fique à vontade para discordar, concordar com a gente. E não esqueça de compartilhar o nosso link, né, que está aqui para você. Você compartilha nos grupos do WhatsApp, Telegram. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ter aí essas notificações quando tiver vídeo novo, beleza? Um abraço e vá no nosso Instagram, que é o @canal MSTV. Um abraço e até qualquer hora. Foi!